Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Muito bom. Quem assistiu, É. foi muito bom. Pô, tem quase o quê? Quase um ano? Tem quase Tem, um ano. se tiver mais, né? Tem uns mesezinhos É. já. Tem quase um ano, assim. E como é que foi a experiência? Muito boa, pastor, porque teve pessoas que contaram que depois que viu o podcast, começou a ver o, né, que a gente comentou sobre, a gente falou sobre o propósito do jejum, né? E aí algumas pessoas falaram que começaram a efetivar isso depois desse podcast. Teve um rapaz até que me ligou, né? Ligou pra minha tia, na ponte da minha tia ali, e falou que depois do propósito, depois do podcast que ele viu, ele fez um propósito e foi respondido através do propósito. Então eu creio que tudo que a gente faz pela obra é válido, né? Sim, sim. Essa Foi é a muito ideia. gratificante. É muito bom. Essa é a proposta, né? Tipo, criar dentro do cérebro no sentido de fazer as pessoas pensarem, né? Exatamente. Não terceirizar pensamento, mas ajudar as pessoas a pensar. Exatamente. A minha experiência, a tua experiência não vai ser a minha experiência. Mas se você puder passar ali um caminho, né, o que você obteve para chegar no milagre ou alguma coisa que você fez, eu acredito que isso incentiva que cada um tenha a sua própria experiência com Jesus. É porque é como se fosse chaves, né? Exatamente. Devia ser como se fosse chave. Nós temos o chaveiro na mão, mas não sabemos qual chave usar. Sim. Eu, por exemplo, costumo, quando eu tô com uma dúvida ali da palavra, eu sempre procuro o Espírito Santo, né? Eu oro para me dar orientação, mas geralmente eu assisto pregações, porque eu sei que ali tem uma chave ali que vai efetivar isso na minha vida. E é assim, a gente vai passando a nossa experiência para os outros e Deus vai fazendo o mover dele. Então, o bom do podcast, porque, não sei, né? Você anda bastante em igrejas e tal. E eu sou do tempo, quando me converti, que dava uma oportunidade para testemunhos, né? Sim. Então você via muitos testemunhos. Sim. Hoje em dia não vê tanto. Não vê. As Né? campanhas estão muito vazias, né? As pessoas fazem campanhas de unção, campanhas de milagre, campanha de quebra de maldição, mas a busca tem sido muito fraca, tanto da liderança quanto das pessoas que estão lá, né? As pessoas não têm mais uma entrega, porque elas já não vão com a fé. É um desânimo, uma frieza espiritual muito grande, né? Que pega, infelizmente tem pegado, mas isso já é bíblico, né? A palavra diz sobre o amor de muitos iriam se esfriar, a iniquidade ia se multiplicar. Então eu tenho passado em muitas igrejas, sim, e tenho você visto anda bastante, né? Sim, Cara? e tenho visto muito esfriamento espiritual. E às vezes você não flui, você acha que é com você. E você vai preparado para aquilo, mas quando não flui, você acaba achando que é com você. Mas não é a igreja que não está aberta para receber aquilo que Deus tem te entregado. Aquela aceitação fica difícil. Exatamente. Fica difícil. E a gente tem visto isso, as campanhas muito vazias, né? Não é mais igual antes, as pessoas pediam para contar o testemunho. Hoje em dia você fica perguntando se alguém quer contar. Mas é porque talvez o foco também tenha mudado, né? Antigamente era mais coisas... Queria receber dons, queria receber poder, né? Vamos dizer assim. Receber poder. Hoje em dia não, né? É uma porta de emprego, uma restauração no casamento, né? As pessoas têm visado mais essa parte. Muitos também que não se acham dignos, já acham que eu não vou voltar para casa. Esses dias atrás, até uma moça, ela é de outra religião, ela comentou comigo que ela tem vontade de voltar para a igreja, mas que ela não volta porque ela fuma, ela bebe, então ela acha que isso pesa, as pessoas vão criticar ela. Só que a palavra diz que vinde como estás, né? Então eu acho que a libertação ela vem quando você está disposto a ser liberto, você vai como está e Jesus faz a obra. Então a gente tem visto muito isso nas igrejas, pessoas que não se acham digno, então elas não buscam mais o reino porque elas não se acham digno. Então, assim, eu acredito que o mover dele, né? Quando a gente vai com a intenção de buscar primeiro o reino, o trabalho de libertação é feito, a vida financeira flui. E não é muitos que são prósperos, né? O que significa que você vai ser salvo, que você está sendo abençoado por Jesus. Não, eu acho que isso também depende do teu esforço, né? Material. Mas Jesus abençoa em todos os âmbitos, como uma paz espiritual, interna, que às vezes muita gente tem dinheiro e não tem isso. Então, buscar o reino é essencial, é o primeiro ponto. Eu tive uma experiência, fui no hospital, meu pai estava internado, fiquei com meu pai de companhia, né? Cara, eu conheci um casal... Ele tava, o marido estava enfermo, né? Mas a esposa com 104 anos. O cara tinha 107, o senhor, 107 anos. A mulher conversando assim, uma lucidez fantástica, conversando comigo. Só de evangelho, de caminhada, tinha 65, quando aconteceu essa experiência. E tem coisas para ser liberta, e tem coisas na vida dela. Eu falei, caraca, então assim, a jornada cristã, ela não tem como alcançar a libertação plena da noite pro dia, não tem como. É uma jornada. E eu vou abrir até um moleque aqui, que eu vi esses dias e foi uma palavra-chave, porque eu vivi na igreja, cresci na igreja. Só que a pior
fase da tua vida é quando você é desviado dentro da igreja. Por quê? Porque você não viveu lá fora uma experiência. Então, é fato de que em algum momento da tua vida você vai questionar algumas coisas. Então, assim, essa pregação que eu ouvi, até uma moça, ela falou, a pior coisa é você ser um desviado da igreja, porque eu fui para a igreja através dos meus pais, mas eu não aceitei a Jesus, eu fui porque eles me levavam. Então, na caminhada com Cristo, igual você está falando muitos estão dentro da igreja há anos, mas não conhecem Jesus, né, de verdade. E você vai ter experiências ali que você vai errar, vai voltar, vai se quebrar, Jesus vai limpar, vai curar, e isso é a igreja do Senhor, né? Onde você é totalmente dependente da caminhada com Cristo. O tempo de igreja não te faz ser mais santo. Cara, como eu vi isso na minha vida. Eu também. Eu comecei a viver isso agora. Porque eu achava que, eu sou da igreja, né? Eu nunca vou errar, ou eu nunca vou falar isso, ou falar aquilo, ou pensar aquilo. Mas não, Jesus vai te quebrando ali e te mostrando, tu é pó. Quem é santo que sou eu. Sabe? Tu vai vendo que você é totalmente dependente da misericórdia dele todos os dias. E é isso que Jesus tem trabalhado, amadurecida na minha fé espiritual. Não porque eu me achava santa, não, mas é porque eu achava que eu não tinha erro nenhum. Falava, não, Deus, jamais vou fazer isso ou aquilo. Mas você vai caminhando com Cristo, você vai entendendo que você é carente da misericórdia dele. Mas essa é a nossa dificuldade. Exatamente. Essa é a nossa dificuldade. As pessoas são tão dependentes da igreja, acho que estão lá no estudo bíblico, na oração, na campanha, servindo o pastor, e acham que eu não tenho erro nenhum. É porque, assim, a gente terceiriza o reino também. A igreja ela é um lugar de salvos, né? Exatamente. Porém, deu à igreja um poder que a igreja não tem. Biblicamente falando, não tem, né? Não tem. A igreja não salva, é um lugar de salvos, porém ela não salva. Você cumprir com a sua responsabilidade de membro de uma denominação não significa que você está cumprindo propriamente dito com os deveres do rei. Os deveres do rei. Né? Então a gente mede muito por baixo ali. Não, cara, eu não falto um culto. Não que seja errado, né? Mas não é só isso, né, Raíssa? Não é só servir ali, né, o material, né? Não é só isso. Não é só isso, é muito grande. E no último evento que eu fui, eu assisti uma pregação muito forte, muito poderosa. Até acho que o nome dele é Tiago, da Assembleia de Deus. Deixar até aqui um abraço para ele, porque eu sempre ouvi ele pregar, mas dessa vez assim, ele falou sobre dons espirituais. E ele falou que os dons você servir uma pessoa que está precisando de uma ajuda, isso é um dom. Então, às vezes, a pessoa acha que o dom espiritual é só falar em mistério, ou tá dentro da igreja, servindo a igreja. E não é, entendeu? A igreja é um hospital, a igreja é um lugar onde as pessoas vão lá para poder se consertar. Aí tem pessoas que falam comigo, mas, poxa, fulano tá lá na igreja, mas tá errando, fulano tá... Mas lá é um hospital, pelo menos estão tentando, né? Estão tentando. Mas tem uns que não tentam e também não querem servir. E aí entra aquela passagem que, se eu não me engano, está em Timóteo, que fala, né? Que Deus deixa eles os próprios erros deles, né? Romanos, né? Deixa, porque, tipo assim, quer ficar ali naquele erro e não quer mudança, não quer arrependimento, não quer mudar e fica ali naquele. Em Romanos 1, Paulo fala sobre isso, que o ser humano, ele pensa que o arrependimento está nele, né? Sim. Mas não está nele, né, cara? Se o Espírito não convenceu o cara do pecado, da justiça e do juízo, o ser humano não consegue se convencer por si só. Isso é um perigo, porque a gente está partindo para um tempo da história, o tempo dos sinais, né? Isso aí. E os sinais não vão gerar fé em ninguém. O que vai gerar fé são os joelhos dobrados, buscando ali o verdadeiro arrependimento. E eu vou te falar de todo o tempo de igreja que eu tive. Esse é o momento em que o diabo tem lutado mais com a igreja. Não que ele não... Eu tô vendo pessoas mais fracas espiritualmente. Ele tá tentando pegar... Tá muito mais. Eu vejo as igrejas muito cheias, mas muito vazias espiritualmente. Muita gritaria, sem unção. Muitas pessoas querendo mostrar o que não é. E a gente tem... Infelizmente, as igrejas estão adoecendo. E assim, o desânimo tem ficado muito grande. Uma frieza espiritual muito grande, até da liderança do altar. A gente não vê mais uma busca, né? É um culto muito embolado, tudo de qualquer maneira. São poucos lugares que eu tenho ido e que eu tenho visto assim algo entregue para Jesus, entendeu? As pessoas estão perdendo a essência. A gente precisa voltar às origens, voltar mesmo. Deus está querendo esconder a igreja, não no sentido de que a igreja não tenha que lutar espiritualmente, mas eu acredito que Deus está preservando a igreja, alertando a igreja que é o momento de voltar ao primeiro amor. No momento de voltar para o quarto de oração, acordar de madrugada, jejuar um pouco mais e fechar os olhos carnais, porque ele está com muita força na igreja. Muita força na igreja. Porque está tão banalizado que a gente viu há pouco tempo nessa polêmica
até mesmo do The King, né? Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, que é um menino mais... infelizmente, afetou muitas pessoas, porque as pessoas começaram a ver que virou um mercado a igreja, né? E aí, muitos se entristeceram e já acham que se você falar em mistério ali já não é de Deus, e aí banalizou. Mas isso é um dos sinais do fim dos tempos. Então, só vai vencer quem perseverar, quem continuar com a visão espiritual aberta, porque ele tá dando rasteira. E a gente precisa permanecer.